Oi, tudo bem? Bom dia, meus queridos. Muito obrigado pela consideração. Fico morrendo de vergonha, porque apesar de ser professor, sou tímido pra caramba. Mas assim, estamos aqui novamente nesse intervalo entre a física e a matemática. A primeira aula foi de física, a última aula, se eu não me engano, vai ser de matemática, não é? Então a gente vem aqui nesse meio tempo para poder relaxar um pouquinho com a área de linguagens, tá bom? Muito bem. Relaxar, assim, no bom sentido, né? Também não é para levar a coisa na brincadeira, mas com uma seriedade que faz você relaxar um pouquinho. Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma coisa que é o seguinte: lá no seu material, você deve estar com o materialzinho aí, tá? No meu aqui, no que me deram, está na página 17. Você pode acompanhar pela página 17, tá bom? É o material em que você encontra a área de linguagens, tá certo? Não sei se tem outro material com outra área, mas enfim, é o que você encontra a área de linguagens. Perceberam aí? Encontraram direitinho? Está na página 17, para acompanhar, tá certo? Então, o nosso lance aqui hoje vai ser resolvendo as questões que estão aí. Então, nós vamos resolver as questõezinhas que aí estão, aproveitando cada questão para chegar a algumas orientações, a algumas informações muito boas e tudo mais e tal, tal, tal. Tá certo? Muito bem. Cadê a minha amiga que estava falando agora? Ela estava perguntando se eu tinha alguma coisa de YouTube, não sei o que e tal. Tenho não. Quer me ver ao vivo. Se bem que agora, está com as 4 semanas, me chamaram para apresentar um programa de rádio voltado para o Enem. É numa web rádio. Chama-se Ceará News. S-I-A-R-A, que é Ceará numa escrita mais arcaica. Ceará News. Então você põe lá na Ceará News, na página do Facebook, no Instagram, não sei mais onde, e você pode assistir ao nosso programa. É toda quinta-feira, às 19 horas. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem lá toda semana discussões com áreas diferentes do conhecimento, é bem descontraída, aquela história toda. E você vê a caretinha da gente pelas redes sociais, lá na página da rádio no Facebook. Rádio Ceará News, S-I-A-R-A, e News é em inglês. Pois bem, então, meus amiguinhos, vamos lá ver o que é para ser visto pela página 17, daí para frente, vamos resolver as questõezinhas para chegar a alguns reconhecimentos. A primeira questão é situada a partir da leitura de um poema do fundamental e inoxidável Ferreira Goulart, maravilhoso, indiscutivelmente brilhante, já morreu. Vamos lá. Faleceu até recentemente, em 2016, dezembro de 2016. Vamos ver. Poema brasileiro é o título do poema que vamos então encontrar. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 E só para não esquecer, antes de completar 8 anos de idade. Para você que nunca decorou um poema na vida, está aqui uma boa oportunidade, né? Mas, enfim, é claro que esse poema tem uma intenção, tem uma intencionalidade, né? A notícia que está sendo aí apresentada é bastante trágica, e essa repetição serve bem para fixar essa informação na cabeça de quem lê. O título é muito expressivo, Poema Brasileiro. Infelizmente, a poesia neste país muitas vezes esbarra em situações como essa, de miséria e fome. Pois bem, não use esses dados na sua redação, por favor, tá? Esse poema não é de hoje, é um poema que traz aí dados, números, estatísticas que são referentes à década de 70. Ainda existe, sim, mortalidade infantil no Nordeste, bastante alta, inclusive, mas não a esse ponto. Vamos ver, então, a questão de número 1, meu amigo e minha amiga.
Um texto pode apresentar indícios de funções da linguagem diferentes, dependendo do seu propósito comunicativo. No poema brasileiro do maravilhoso e fundamental maranhense Elim Ferreira Goulart, além da função poética da linguagem observada na organização do texto em versos distribuídos em estrofes, percebe-se também indícios da chamada função referencial da linguagem. Aí você deve assinalar a alternativa que traga uma característica associada à função referencial da linguagem. Essas funções da linguagem são muito cobradas nas provinhas enêmicas. Para você relembrar, temos aí um gráficozinho para que você perceba. Olha só, você tem então essas funções da linguagem. Guarde bem, por favor, esses nomezinhos. Você tem uma tal de função emotiva, você tem uma tal de função conativa, você tem a função referencial, você tem a função poética, você tem a função fática e você tem a função metalinguística. Esses nomezinhos aparecem em todas as provas enêmicas. E você deve não só ter o reconhecimento dessas nomenclaturas, mas também perceber como identificar cada uma dessas funções da linguagem. Como vocês provavelmente já tiveram aula sobre isso, eu vou aqui agir apenas jogando sobre a mesa o cardápio e pedindo para que você escolha o prato que lhe seja conveniente. Tem alguma dessas funções da linguagem que você gostaria que nós aqui explicitássemos com um pouco mais de calma? Não faz essa cara assim de todas, não. Não faz cara de todas. Tá certo? Porque você reconhece, sim. Tá bom? Ou então vai devagar. Vai devagar. Por mais que você diga todas, mas eu vou dizer uma por uma, tá? Oi, fala, colega. Meu amigo quer a função fática. Alguém gritou ali conativa. Vamos ver aqui. Bom, a função fática. A função fática da linguagem é aquela que está focalizada no canal de comunicação. Canal de comunicação. Entende? Quando nós iniciamos qualquer tipo de comunicação, é necessário estabelecer um canal entre o emissor e o receptor. Há um canal estabelecido, como há neste momento um canal estabelecido entre nós. Você está recebendo a minha mensagem, espero eu, de maneira clara e satisfatória, porque há um canal entre nós. Há uma ligação entre quem fala e quem ouve. Existem elementos que nós utilizamos no meio da comunicação que estão diretamente relacionados ao estabelecimento desse canal comunicativo. Por exemplo, quando você liga para alguém, a primeira coisa que você faz, isso em sã consciência, é dizer alô. Ninguém liga para alguém simplesmente com o único objetivo de dizer alô, isso é obsessão, entendeu? Ninguém vai ligar, alô, e ligou. Não é assim. O alô é uma forma de estabelecer um contato, um canal. Quando quem fala diz alô e quem recebe diz alô, um canal se estabelece. E a partir do momento que esse canal é estabelecido, a mensagem pode ser apresentada, pode ser veiculada. Então, o alô é um elemento fático, porque ele serve para introduzir um canal de comunicação. Existem outros elementos fáticos também que nós podemos utilizar e utilizamos cotidianamente. Alô, oi, tudo bem? Bom dia, como vai? É uma pena que quando a gente diga tudo bem, isso seja apenas um elemento fático, mas é só uma forma de estabelecer um contato entre emissor e receptor. Você está se lixando se a outra pessoa está bem ou não. É verdade? Quando você está ali, sei lá, está pelo centro da cidade, apertadíssimo, apertadíssima, quer ir ao banheiro, vai a uma loja, encontra o vendedor e diz, oi, bom dia, tudo bem? Eu posso usar o banheiro? Esse oi, bom dia, tudo bem? São só maneiras de estabelecer um contato. São elementos fáticos. Estabelecem um canal de comunicação. Mas o que você realmente quer dizer é, posso usar o banheiro. Essa é a mensagem mesmo. Tudo que veio antes foi apenas uma maneira de estabelecer um contato entre emissor e receptor. São elementos fáticos, ligados ao estabelecimento de um canal de comunicação. Quando você chega para alguém e fala, oi, tudo bem, bom dia, posso ir ao banheiro? Esse oi, tudo bem, bom dia, são só formas de estabelecer um contato. Você não está nem aí se o outro está tudo bem. Você não está nem aí se vai ter um bom dia ou não. Tanto que você até estranha se a pessoa entender isso como mensagem. Sabia? Você passa para alguém, oi, tudo bem?
Aí a pessoa, ei, vem cá. O que foi? Não estou bem, não. E eu quero te dizer por quê. Ó, tá vendo? Você até estranha. Porque quando uma pessoa chama você e diz, não estou bem, responde realmente a pergunta, ela entendeu esse tudo bem não como um elemento fático, mas como parte da mensagem mesmo. Compreende isso ou não? Então, são elementos fáticos que servem para estabelecer o canal de comunicação ou para testar esse canal no meio da comunicação. Porque todos nós fazemos isso. Eu não sei se eu faço, porque eu também não presto muita atenção na forma como eu falo, mas muita gente faz. Eu acho que faço também, certamente. Quando está conversando ali com alguém, de vez em quando diz, né? Né? Entendeu? Entendeu? Se for o cara da comunidade, tá ligado? Compreende? Ó? Usa essas coisas para quê? Para testar o canal. O que é testar o canal? Para saber se a mensagem está chegando de maneira satisfatória. Saber se a mensagem está sendo entendida. E esses elementos também são fáticos, né? Né? Ok? Entendeu? Compreendeu? Tá ligado? Essas coisas. Compreende isso? Então, são elementos fáticos. A quem interessa a aposta, só por curiosidade, o nome é fático. A palavra fático vem da palavra fato. Fato. E o que é fato? Fato é uma realidade. Quando você liga para alguém e fala alô, e a outra pessoa diz alô, o canal se estabelece. E a partir do momento que o canal está estabelecido, a mensagem passa a se tornar uma realidade, um fato. Daí ser um elemento fático. Esse alô ser um elemento fático, porque é capaz de tornar a mensagem uma realidade, um fato. Compreende isso? Tudo bem? Muito bem. Alguém falou aí também da função conativa ou apelativa lá atrás, né? Muito bem. Aqui, ó, função conativa ou apelativa. Não, aqui tem aquele troço aqui. Deixa eu ver. Tem aquele. Ah, tá aqui. Ó, função conativa ou apelativa, pode chamar também de função apelativa, é aquela que você encontra quando o texto tem como grande alvo o receptor da mensagem. Fique muito atento a isso. Nós estamos constantemente bombardeados por textos que são conativos ou apelativos. Em eleição nem se fala, né? Nós somos o grande público-alvo e os textos estão direcionados ao receptor de uma maneira bastante incisiva, bombardeadora, assim, entendeu? Quando é que eu noto que o texto tem a presença dessa função conativa ou apelativa? Quando você nota que no texto existem elementos que fazem referências diretas ao receptor da mensagem. Coisas como você, seu, sua. Ou então verbos no modo imperativo. Venha, faça, traga, matricule-se, encontre, compre, venda, alugue, vote. Compreende? Verbos no modo imperativo. Ou então vocativos. O que é um vocativo? Muito bem. Vocativo é um chamamento, uma invocação. Para ver se você acorda do demônio. É não. Invocação não é para ser só do mal, não, viu? Invocação é um chamamento. É um chamamento. Tá? Deixa eu perguntar o nome de alguém aqui, já que estamos nesse intimismo. Vamos ver. Colega, você que está feliz, como é seu nome? Letícia. Letícia foi um nome que eu escolhi para a minha afilhada. Muito bem, porque quer dizer alegria, né? Alegre, em grego é isso, né? Letos é alegria, né? Mas enfim, sabia disso? Sabia sim. Pois bem, então tá aí, por isso que ela está feliz da vida, entendeu? Então a minha amiga Letícia, vai que ela está lá do outro lado da rua, certo? E está lá distraída, feliz da vida, batendo o pezinho. E eu estou aqui desse lado, e eu vejo que tem um rapaz se aproximando dela, e eu, de maneira muito preconceituosa e discriminatória, acho que o rapaz vai assaltar a Letícia só porque ele está com o revólver na mão. Aí eu pego e grito para a Letícia ficar alerta, digo, Letícia! Olha o ladrão. Aí a Letícia, o ladrão. Mas esse é o problema do povo por aí. O povo não sabe alertar as pessoas também, né? Entendeu? Muita gente morre atropelada por causa disso. Que a pessoa está atravessando a rua, está vindo um carro em direção a ela, aí vem uma bestada na calçada e fala, olha o carro. Ora, olha o carro. Se alguém gritar para mim assim, olha o carro, o que é que eu faço? Eu paro e olho, né? Aí nessa brincadeira perdi o tempo necessário para sair da frente, né? Morri. Pois, hein, Bi? Ó, o que é o vocativo aí? Letícia. Letícia é um chamamento que eu estou utilizando para me referir à pessoa
com quem eu falo. Então, se eu digo, venha cá, meu amor, me abraça, qual é o vocativo? Meu amor. Sai daí, abestado. Qual é o vocativo? Abestado. Cala a boca aí, cão. Qual é o vocativo? Cão. E assim vai. Enfim, são maneiras que nós utilizamos para chamar diretamente aquele ou aqueles com quem falamos. Isso é um vocativo e também indica a presença da função conativa ou apelativa da linguagem, tudo bem? Você encontra muito essa função da linguagem, não só, mas principalmente, em textos que são publicitários e em textos que são injuntivos. Você sabe o que é um texto injuntivo? É um texto instrucional, que dá instrução. Me dá um exemplo de um texto injuntivo, instrucional. Uma receita, por exemplo. E você vê muito o que eu acabei de mencionar no texto de uma receita, principalmente verbos no imperativo, quando você tem um modo de preparo, né? Pegue, leve, adicione, junte, faça qualquer coisa. Não é assim? É. E também em textos publicitários. Se você já está cansado dessa sua vida, venha conhecer os nossos serviços. Se você já está cansado dessa sua vida, venha conhecer os nossos serviços. Veja aí os elementos conativos para fazer referência direta ao receptor da mensagem. É assim que você identifica um texto de função conativa ou apelativa. Tudo bem? Tem outra aí que você gostaria que nós comentássemos, além do que serve para a resposta, logicamente. A bula, olha, a minha amiga fez uma pergunta interessante, está falando sobre a bula de remédio, daqui a pouco eu vou aqui para a sua, mas pegando aqui o que a minha amiga falou, como é seu nome, querido? A Jandira, gente boa em Taliela. A Jandira perguntou o seguinte, professor, e uma bula? Como é que eu entendo uma bula? Um mesmo texto pode trazer marcas de diferentes funções da linguagem. Tudo bem? Eu posso ter no mesmo texto função referencial, função conativa, função fática. Eu posso ter tudo ali no mesmo texto, dependendo do meu foco de análise, tá bom? Então, eu não vou dizer que a bula é totalmente instrucional, porque ela não é. Entendeu? Tem um momento da bula do remédio que é puramente informativo. Não tem essa história? Da bula do remédio, quando vem a composição química do remédio, não é? Isso é puramente informativo. Quando é puramente informativo, é referencial. Tudo bem? Mas quando vem aquela partezinha da bula, que é o modo de usar o remédio, aí vem lá o textozinho dizendo, ó, utilize o remédio somente pela manhã, entendeu? Ou diz lá coisa como, tome 2 comprimidos por dia. Aí já tem uma referência direta ao receptor. Aí, nesse momento, é conativo ou apelativo. Tudo bem? Então, depende muito do ponto que eu estou analisando para determinar qual é a função da linguagem presente naquele momento do texto. Tá bom? A minha amiguinha aqui, amiga, levanta o braço. Tu não levantou o braço, chata, levanta o braço. Como é seu nome? Lúcia, minha querida Lúcia. Lúcia lembra luz, sabia disso? Luz, ó. Eu posso dizer uma coisa, você não fica com raiva? É a mesma raiz da palavra Lúcifer. Tão cão. Ei, diga aí o que é que você quer, vai, fala aí. Função referencial. A minha amiga quer a função referencial, que serve até para resposta aí, né? Sim, sim. Vamos ver, ó. A função referencial da linguagem ocorre quando você percebe que o grande objetivo do texto é a informação. Não esqueça essa palavra para vincular a função referencial. Informação, informatividade. Quanto mais informativo é o texto, quanto mais o texto se prende de maneira objetiva à informação, mais referencial o texto se torna. Tudo bem isso? Então, o grande foco da função referencial da linguagem é identificar no texto esse predomínio da informatividade. Tudo bem? Então, tem algumas palavrinhas para você guardar. Ó, informação, função referencial. Objetividade, o texto tem que ser objetivo, claro, direto. Essa objetividade é necessária para que a informação seja destacada. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você, para ver se você está entendendo mesmo o que eu estou falando. Me diz uma coisa, vamos pensar aqui em sentido denotativo, sentido conotativo. Tá bom? O que é sentido denotativo?
É o que o pessoal chama de sentido real, pode entender assim, vai lá. O que é sentido conotativo? Sentido figurado. Num texto que tem o predomínio da função referencial, que está ali privilegiando a informação de forma clara, direta, objetiva, você acha que vai ter ali denotação ou conotação? Denotação. Porque o sentido que você chama de real ajuda a identificar de maneira mais clara, de maneira mais direta, aquilo que está sendo dito. Quando você põe um sentido figurado, você não está privilegiando o que se diz. Você está privilegiando como se diz. Aí é outra coisa. Quer uma diferençazinha entre essas duas aqui, ó, função referencial e função poética? Sabe qual é a grande diferença? É que a função referencial privilegia o conteúdo. A função poética traz um texto que privilegia a forma. A função referencial privilegia o que se diz. A função poética privilegia como se diz. Como se diz, tá? Quando você está estudando aí suas coisas maravilhosas, o que você gosta de estudar? O que você gosta de estudar? Biologia. Todo mundo adora biologia. Biologia é bom, a gente se reconhece, é uma coisa que está na gente. Biologia. Aí você vai estudar citologia. Citologia. Célula. Aí você, opa, hoje eu vou estudar célula. Espera aí, o que é célula? Está lá o texto definindo o que é célula. Já pensou se essa definição fosse assim, ó? As células são como soldados que atravessam as trilhas do organismo à procura de finalmente inaugurar o monumento da vida. Sim, mas é para deixar ou é para levar? Você está entendendo? Por quê? Porque quem pensa numa definição assim, não está pensando na informação. Está pensando na construção de um texto mais artístico. Ou seja, não está pensando no conteúdo, está pensando na forma. Então, um texto assim não é referencial. O texto, para ser referencial, tem que ser direto, claro, objetivo. E onde é que eu encontro esse tipo de texto? Você encontra muito, por exemplo, naqueles textos de natureza jornalística. Assista a um telejornal, a um telejornal. Aí você vai estar lá o apresentador, por exemplo, sei lá, você está assistindo a sua programação maravilhosa, seu programa favorito, e de repente vem aquela interrupção. Quando toca essa música, das duas, ou morreu uma pessoa, ou morreu um bocado de gente, né? Que essa é a marcha fúnebre da Globo. Aí entra o camarada para apresentar. Ele fala: hoje, por volta do meio-dia, aconteceu um acidente na cidade de Pindamonhangaba do Sul, distante 342 quilômetros da capital paulista. Um avião chocou-se contra um trem. 742 pessoas... Não pode não? Pode, o avião cai, né? Também. É engraçado que quando eu digo assim, olha que engraçado, o avião chocou-se contra um trem. A imagem que a pessoa tem é do trem voando, em vez do avião caindo, né? Mas tudo bem, parabéns, viu? Pela sua imaginação. Muito bom você. Mas bem, um avião chocou-se contra um trem. 742 pessoas morreram, 348 estão presas nas ferragens, 148 estão desaparecidas e até o momento 64 foram identificadas fazendo selfie. Então você percebe que nós temos aí o predomínio direto, claro e objetivo da informação, prendendo-se à informação para que a informação seja o grande foco do texto. Isso é marca da função referencial. Tudo bem isso? Tudo bem. Há alguma outra aqui, só para você guardar direitinho, a função emotiva está centrada no emissor. Uma forma de você identificar que o texto está focalizando o emissor é quando o texto apresenta marcas de subjetividade. E quando é que eu identifico essas marcas de subjetividade? Quando o texto se volta para quem fala. E para notar isso, perceba no texto a predominância de elementos em primeira pessoa. Primeira pessoa. Tudo bem? Ó? Primeira pessoa. Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda, atende essa porra, toda a minha vida. Então percebe que você tem aí elementos aí no texto que apontam várias vezes para a primeira pessoa. Isso é marca de subjetividade, isso é marca da presença da função emotiva ou expressiva da linguagem. E a função que é metalinguística é aquela que ocorre, você deve já reconhecer isso, é aquela que ocorre quando o texto se volta para o próprio texto. Quando o texto se volta para a própria língua.
quando o texto discute aspectos da própria linguagem? Professor, me dá um exemplo aí de texto de função metalinguística. Eu vou lhe dar 2. Um perguntando. Me diz uma coisa, por que uma gramática traz a função metalinguística? Por que uma gramática traz isso? Porque os textos que estão numa gramática são metalinguísticos. Porque eles são escritos em língua portuguesa para tratar da própria língua portuguesa. Então, entende essa metalinguagem como sendo a coisa tratando sobre a própria coisa. Isso é uma metalinguagem. Tudo bem? Você está assistindo a um filme maravilhoso. E esse filme traz alguém assistindo a um filme no cinema. Você tem que cair a porra do meu cordão aqui, peraí. Ai, cordãozinho quebrou. Graças a Deus que não, que esse cordão mantém meu corpo fechado. Pois bem, assim, por que entra, né? Porque sai, tem que estar aberto. Mas assim, chapa, está assistindo a um filme. E nesse filme tem a cena de alguém assistindo a um filme. É a coisa apresentando a própria coisa. Isso é uma metalinguagem. Você está lendo uma história em quadrinhos. E aí, de repente, a personagem da história em quadrinhos faz assim, ó. Pô, eu não aguento mais estar numa história em quadrinhos. É a personagem de uma história em quadrinhos falando da própria história em quadrinhos. Isso é uma metalinguagem. Compreende? Um poema tratando sobre a própria poesia, um texto que fala da própria língua portuguesa, uma pintura que traz a imagem de alguém pintando, tudo isso é metalinguagem. Tudo bem isso? Tudo bem? Muito bem, aí já passamos por todas. A função poética, algum problema com a função poética? Só quero uma coisa que você guarde na sua vida, que a função poética não é só encontrada em poemas. Só guarde isso, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho função poética somente em poemas. Não. Você pode encontrar uma questãozinha que surpreenda você. Tá? Você pode encontrar a função poética, por exemplo, em textos de propaganda, textos publicitários. Pode encontrar sim. Sabe como é que eu tenho a função poética? Quando eu noto que o texto foi elaborado de uma maneira criativa, original, diferente. E essa originalidade, essa criatividade na elaboração do texto é que traz aí os traços necessários para a identificação da função poética da linguagem. É claro que nós encontramos isso de uma maneira bastante frequente em textos literários, mas também podemos encontrar em outros textos, desde que a mensagem tenha sido elaborada de uma forma original, criativa, diferente, de modo a chamar a atenção para a maneira como o texto foi elaborado. Está vindo agora à minha cabeça uma propagandazinha de um carro da Chevrolet, chamado Celta. Aí do ladinho do Celta tinha o Cebolinha. E o Cebolinha falando assim, ó, essa é a escolha Celta. Tá, desculpa, mas foi o que veio à cabeça agora. Me veio outra coisa à cabeça. Achei bonitinha para pôr. Cebolinha falando Celta e Celta é o carro. Outra. Eu estava voltando de uma aula, de várias aulas, 745 aulas no dia. Aí já estava assim, bem cansado, a garganta já pegando fogo. E eu disse, cara, disse para mim mesmo, que eu falo comigo, cara, tu tem que parar para tomar uma coisa bem gelada. Aí onde é que eu fui? No bar Escambau, ao contra. Eu fui para uma sorveteria, porque sorvete é gelado, ao contra você. Mas enfim, parei lá, pedi um sorvete, cupuaçu, cobertura de caramelo, estou assim, não estou nem para diabetes. Aí tomando ali meu sorvete de cabeça baixa, que eu tomo sorvete de cabeça baixa. Quando eu levanto aqui os olhos para dar aquela desanuviada, eu vejo a frase que está na parede da sorveteria, que era a propaganda da sorveteria. Tinha assim, ó, aqui só o sorvete vira bola. Aí eu, poxa, que legal. Só que eu estava com preguiça de pensar também, né? Estava tomando sorvete, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, chamei o rapazinho, o atendente, ele chegou, assim, né? Tá meio cheinho, eu falei, também vira bola. Aí, perguntei a ele, ei, aquela frasinha da parede lá, aqui só o sorvete vira bola, o que isso quer dizer? Ele falou assim, não, é porque aqui nós vendemos sorvetes que são produzidos com produtos dietéticos, produtos naturais. Então, quem consome o nosso sorvete não engorda.
Ou seja, não vira bola. E como o sorvete é servido em bola, só o sorvete vira bola. Digo, cara é criativo, original. Foi você que criou? Eu disse, não, eu só trabalho aqui. Então tá bom, vai para lá. Entendeu? Então veja como uma frase dessas tem um traço da função poética. Porque, por mais que não seja um poema, mas o texto foi elaborado de maneira original, criativa, diferente. E é isso que indica a função poética da linguagem. Tudo bem? Tá legal? Muito bem, agora, depois de todas essas explanações, eu acredito que já dá para resolver a primeira questão sem nenhum problema. A gente vai falando aqui, o tempo vai passando. Olha a hora. Muito bem, vamos aqui agora ver a primeira questão. Meu amigo aí chegou para a próxima aula, meu amigo Michael. Tudo bem? Como é que você está? Todo mundo aqui de preto. Uma coincidência, não karma, né? Vamos lá. Eu não vou ler de novo o poema brasileiro, todo mundo já leu, mas vamos lá. Um texto pode apresentar indícios de funções da linguagem diferentes, dependendo do seu propósito comunicativo. No poema brasileiro do Ferreira Goulart, além da função poética observada na organização do texto em versos distribuídos em estrofes, percebe-se também indícios da função referencial da linguagem. Vamos lá. Lê as alternativas para dar mais agilidade e me diz qual é a alternativa aí que traz um traço ou características da função referencial da linguagem. Qual é a alternativa? Por que a E? A E diz, o poema realça o quê? A informação. E nós já sabemos que a função referencial da linguagem está ligada diretamente ao predomínio da informatividade. Quanto mais informativo é o texto, mais referencial o texto se torna. Portanto, a primeira questão traz a resposta na alternativa. A alternativa é de égua. Pô, vamos pensar numa coisa mais criativa, original, função poética. A alternativa é de emoção. Parabéns, amiga apaixonada, levanta o braço. Vamos dar uma olhadinha, não perde o nosso programinha de rádio, toda quinta-feira, 19 horas, Ceará News. Eu apresentei esse, agora eu estou todo radialista, agora eu estou falando em casa assim, ó. Entendeu? Em casa eu estou dizendo assim, ó, meu amor, por favor, pegue o papel higiênico. Desse jeito. E por falar aqui na próxima questão, a próxima questão vem com um texto da maravilhosa, indiscutível, imortal Clarice Lispector. Muito bem, você que gosta de Clarice Lispector, parabéns. E você que ainda não teve a oportunidade de gostar, leia, porque com certeza vai gostar. Temos aqui um trechinho de uma novela. Novela não é tão curta quanto um conto, não é tão extensa quanto um romance. Então, novela é uma narrativa que está ali entre o conto e o romance. É uma novela da querida e fundamental Clarice Lispector, publicada em 1977, o ano em que ela faleceu em 1977. Essa novela se chama A Hora da Estrela. Como é? Não, é Photoshop. Não, morreu, sim, mais ou menos jovem. É porque aí a foto dela ela tá mais jovem, é bonita ela, não? Fumava que não era brincadeira. Era. Ela chegou a ser hospitalizada por causa disso, porque um dia ela adormeceu com um cigarro aceso, né? E aí incendiou o lençol da cama, ela teve uma parte do corpo queimada. Acontece. Clarice Lispector. Vamos ler aí, meu amigo, que tá, a letrinha está pequenininha, se os óculos aqui não funcionarem, eu aciono o Procon, então vamos lá. Ele se aproximou. Você tem que ler o texto, tá? Não é assim, não. Ele se aproximou, não é ler com vontade de terminar, não. É ler como se fosse, assim, a cena acontecendo na sua frente, tá? Então, dramatize. Ele se aproximou e, com voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe, e se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? Sim, respondeu atabalhadamente com pressa, antes que ele mudasse de ideia. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabéa. Macuquê? Bé. Foi ela obrigada a completar. É muito gostoso esse texto, né? Aí a Macabea fala assim, muito nervosa. Me desculpe, mas até parece doença. Não, quem fala agora é o cara. Me desculpe, mas até parece doença de pele. Aí vem a Macabea. Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte. Se eu vingasse até 1 ano de idade, eu não era chamada porque não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem, mas parece que deu certo. Parou um instante, retomando o fôlego perdido, e acrescentou desanimado e com pudor. Pois como o senhor vê, eu vinguei, pois é.
Também no sertão da Paraíba, promessa é questão de grande dívida de honra. Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabeia, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado: eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? Da segunda vez em que se encontraram, caiu uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva, que na cara de Macabeia parecia lágrimas escorrendo. É muito bom, né? Um texto gostoso. Você lê numa tarde, assim, a Hora da Estrela. Muito bom. Leia, procure, e tem um filme. Questão 2. Na reprodução da linguagem falada no texto escrito, uma série de recursos pode ser empregada para dar expressividade necessária. No trecho que vai de eu também acho esquisito até eu vinguei, pois é, a autora se vale para traduzir o estado emocional de Macabeia de quê? A. Da omissão de vírgulas entre orações. B. Do emprego reiterado de frases nominais. C. Da falta de rigor na aplicação dos tempos verbais. D. Do uso de conectivos inadequados à situação. E. Da aplicação padrão dos pronomes pessoais. Veja que tem um momento da fala da Macabeia em que ela fala atropeladamente. Eu até li assim dessa forma para você compreender. E esse atropelo na fala foi feito na construção do texto de propósito para revelar o estado emocional da Macabeia, para mostrar que ela está nervosa. E quando ela está nervosa, ela fala assim, atropelado, vai falando uma coisa atrás da outra. Para que o leitor detectasse na leitura esse estado emocional e esse atropelo na fala, qual foi o artifício empregado pela autora? Veja que lá na fala da Macabeia eu poderia ter assim, ó, eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa. Antes desse mas, podia ter o quê? Uma vírgula. E em outros momentos aí poderia ter vírgula também. E a vírgula, é claro que a vírgula não é só isso, mas a vírgula naturalmente também dá certas pausas à leitura. Retirando a pontuação, a leitura se torna mais atropelada. E isso foi feito de propósito na fala da Macabeia, justamente para revelar o estado emocional, mostrando que ela está falando ali desembestadamente, atropeladamente, justamente por estar nervosa. A resposta está na alternativa A. Na alternativa A de... Ah, não, muito bem. A primeira foi emoção, a segunda não. Acho que é tudo para rimar, né? Mas vamos lá, amigo. Vocês estão entendendo direitinho até agora? Estão compreendendo? Está aqui a querida Clarice, que é uma frase dela, tá? Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. A Clarice tem essas frases. Cada frase dela dá vontade de você tatuar, assim, né? É uma coisa maravilhosa. Se está precisando de hashtag, está aqui, ó, Clarice Spector. Vamos ver agora a próxima questão, mas antes vamos dar uma olhadinha no texto que vem, que é do fundamental, maravilhoso e inoxidável José de Alencar, José Martiniano de Alencar Júnior. Cadê o povo da Messejana? Parabéns por ser conterrâneo de José de Alencar, porque está por lá na Messejana. Mentira, já morreu faz tempo. E vamos ver aqui um trechinho de onde meu pai Iracema, do fundamental e maravilhoso Zezinho de Alencar. Quem já leu Iracema aí, levanta o braço, abaixa o braço. Muito bem. Eu li Iracema. Mais de uma vez, inclusive, né? Mais de uma vez. Meu. Ah, é verdade, né? Seu nome é de origem indígena. É uma das possíveis origens da palavra Iracema, que seria um anagrama da palavra América, né? Um anagrama da palavra América. Se eu pegar as letras da palavra Iracema, se eu reorganizar, forma a palavra América. É uma das possíveis acepções da origem do nome Iracema. Tá bom? Seu nome é de origem indígena também, Jandira. Quer dizer o quê? Lábios de mel. Manque. E a querida Iracema, está aqui a minha amiga Jandira. Qualquer um quiser tirar a prova, está ali ela. Vamos ver aqui, ó. Estou brincando, querida Jandira. A gente está aqui para brincar mesmo. Vamos lá. Estamos no Brasil, meu filho. Não dá para levar a educação brasileira a sério. Vamos lá. O que é que nós temos aqui?
Um trechinho ali muito interessante, está nos primeiros momentos de Iracema, diz: além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, mentira, e a Jandira, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, cadê a caravana, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé graço e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Bonito, né? Muito bem. A primeira vez que eu li Iracema, eu fazia a 8ª série. Eu terminei de ler, eu falei, que saco, né? Porque isso não é livro para uma criança. Mas depois reencontrei ainda bem Iracema, já mais maduro, porque algumas relações são assim. Quando criança, nós não entendemos, e quando adultos, reencontramos e descobrimos que, na verdade, o que tínhamos era amor. Só não reconhecíamos. A vida é feita de reconhecimentos. Vamos ver a questão de número 3. Os recursos linguísticos empregados em um texto são determinantes para a identificação do gênero empregado, ou seja, apontam traços narrativos, descritivos, dissertativos. Eu pus aqui um quadro com as tipologias textuais. Tipos textuais. Então, se alguém lá fora, na calçada, perguntar a você quais são os tipos textuais, você, por favor, diga: nós temos a tipologia narrativa, tipologia descritiva, nós temos a tipologia argumentativa, nós temos a tipologia expositiva e temos a tipologia injuntiva. São tipos textuais, tudo bem? Dentro desses tipos, nós encontramos infinitos gêneros textuais. O gênero textual é a materialização, é o uso prático dessas tipologias. Por exemplo, me diz aí um texto, um gênero textual que seja narrativo. Um tipo de texto narrativo aí que você conhece, vai. Qual? Conto. Ela falou crônica, né? Conto, crônica, romance, piada, notícia. Todos esses gêneros textuais têm características que são narrativas. A tipologia narrativa é uma coisa mais ampla. E dentro dessa tipologia podemos encontrar a materialização dela, ou seja, o uso prático dela, a partir dos gêneros textuais. Então, quando eu penso num conto, o conto é um gênero que se utiliza de elementos da tipologia narrativa. Quando eu penso no romance, o romance é um gênero que se utiliza de elementos da tipologia narrativa. E por aí vai. Tudo bem? Então, pensou nessas tipologias, temos aqui narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Cuidado para não confundir essas tipologias, principalmente numa redação. A redação enêmica sugere que você elabore um texto que seja de qual tipologia? Dissertativo, argumentativo. Então, você tem que criar um texto de argumentação. O problema maior de muita gente que faz redação no Enem, confundir a tipologia argumentativa com a tipologia expositiva. Cuidado, porque o texto que é expositivo, ele é apenas informativo. O texto que é argumentativo, ele não é só informativo. Ele é informativo, ele é opinativo e ele traz informações para defender uma opinião, um ponto de vista. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos aqui ver qual é a situação da questãozinha. A questão traz, continuando a leitura do comando da questão. No excerto apresentado, extraído do romance Iracema, existem elementos textuais que caracterizam um gênero descritivo, entre os quais se destaca. Nós temos aí algumas indicações. A incidência de verbos no pretérito perfeito, do indicativo, a carência de uma adjetivação relacionada à personagem. Tem também a predominância de formas no pretérito imperfeito do indicativo. D, a referência a elementos da fauna e da flora. E, a sutileza ao deixar em segundo plano as características físicas da personagem. Olha, você que elabora a descrição, sabe como ninguém descrever. Deixa eu ver alguém aqui que... Jandira, você é uma pessoa decente. Jandira, você é super comunicativa, pessoa legal. Vou descer aqui, o povo da câmera aí, desculpa. Sumi, mas a voz alta. Jandira, vem cá. Sim, filho. Todos nós, né? Vem cá.
Vou apresentar para vocês Jandira. Estou conversando muito com Jandira e ninguém está vendo Jandira. Essa é Jandira. Olha aí, mais feliz do que pinto numa ladeira. Já viu pinto numa ladeira? Bolando, ó, fica feliz? No lixo, já viu? Já vi. O que o pinto faz no lixo? Não fala nada. Jandira, você é daqui mesmo, Jandira? Sou do Rio de Janeiro. Jandira chique, Jandira, hein? Fala, Xandra. Como? Tudo bem, ó. É o seguinte, minha amiga Jandira, que é do Rio de Janeiro, carioca, que só ela, entendeu? Jandira, descreve um lugar que você conheceu, que você gostou muito. Você faz uma descrição, mas não é fazer assim, ó. Ah, o lugar era verde, tinha gente. Não, faz um texto, tá? Um textozinho mesmo. Descreve o lugar que você conheceu, criando um pequeno texto para isso, vai. Conheci uma ilha que era só 7 quilômetros. Jandira, você é uma pessoa extraordinária. Olha como ela é perfeita. Ó, preste atenção na fala dela. Conheci uma ilha. Olha que interessante, ó. Quando ela diz conheci uma ilha, isso não é descrição. Isso é narração. Ela está dizendo o que ela fez. Conheci, presta atenção no verbo, ó, conheci. Tá? Ela começou a descrever, ó. Conheci uma ilha que era, que tinha. Ó, quando ela começa a descrever, o verbo muda. Você nota isso? Ó? É natural. Isso é uma coisa natural. Continua, Fê. Te interrompi. Conheci uma ilha que tinha 7 quilômetros, que a gente podia andar a pé e também não tinha água. A pé e podia andar sem água também. Justamente. Nós vivíamos assim num lugar tipo sem comunicação. Tipo Lost, né? Foi Lost, né? Entendi. Com o resto da civilização. O que era? Como era? Um reality show? Assim, quem sobrevivesse ganhava? Era uma ilha deserta. Sério? Rapaz, quem levou Jandira para a ilha deserta? Daqui a pouco vamos descobrir, não saia daí. Obrigado, Jandira, uma salva de palmas para minha amiga Jandira Carioca. Muito bem. Jandira, aí foi tudo. Queridos, eu espero que vocês tenham ouvido direitinho o texto que a Jandira criou de uma forma muito brilhante mesmo, porque ela fez realmente como deve ser feito. Eu conheci um lugar. Quando ela diz isso, é narração. E quando ela começa a descrever, o tempo verbal muda. O lugar tinha tal coisa. Não havia tal coisa. Era não sei o quê. E aí, meu amigo, vem uma gramática básica. Me diz uma coisa. Conheci. Qual é o tempo verbal de conheci? Pretérito. Perfeito, você é todo. Mas que tipo de pretérito? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito ou pretérito mais que perfeito? Conheci. Não olha, não fresca a minha cara, tá frescando a minha cara, tá frescando a minha cara. Me diz o pretérito o quê? Perfeito, conheci. Agora, quando ela começa a descrever e vem assim, o lugar tinha, era, podia, tinha, era, podia, isso também é pretérito, só que é pretérito o quê? Imperfeito. E aí você começa a pensar, peraí, quando ela começou a descrever, houve uma mudança do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. Sabe por quê, Pokémon? Porque o pretérito imperfeito do indicativo é o tempo verbal típico da descrição. Típico da descrição. Pode, na sua cabecinha agora, começar a descrever alguma coisa que você vai ver surgindo o pretérito imperfeito. Entendeu? Ó. Vai, fala para tua amiga aí de alguém que tu conheceu recentemente. Mulher, ele era tão alto. Ele era. Era é pretérito imperfeito. Mulher falava tanta besteira. Falava. Pretérito imperfeita. Entende? Então, isso é mais do que natural quando você começa a descrever o emprego do pretérito imperfeito do indicativo. E o texto do Alencar não é diferente. Pode olhar aí como não é diferente. Ó. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Pessoa, nasceu é pretérito perfeito. Sim, meu filho, ele não começou a descrever ainda. Ele está narrando. Ele começa a descrever logo em seguida, quando diz assim, ó, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha,
os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Recendia, tudo isso é pretérito imperfeito do indicativo. E está aí marcando o momento da descrição. Então, o que há nesse texto que marca bem a descrição é a recorrência, a incidência de verbos no pretérito imperfeito do indicativo, o que encaminha a resposta naturalmente para a alternativa. Qual é a alternativa? Pretérito imperfeito, filhinho. Qual é a alternativa? A alternativa C de coração, para rimar com emoção e com anão, né? Beleza. Entenderam direitinho, queridos? Notaram direitinho isso? Estão percebendo direitinho? Estão confortáveis? Estão com frio? Muito bem. Então, olha que mulher linda essa. E eu tive a oportunidade uma vez de chegar perto dela. Cheirosa. Não é? Linda, linda, linda. Sabe como é o nome dela? Marina Colasanti. Perfeita, escritora maravilhosa. Conheço essa mulher, entendeu? Tem uma frasezinha dela aqui, ó. Preciso que um barco atravesse o mar lá longe para sair dessa cadeira, para esquecer esse computador e ter olhos de sal, boca de peixe e o vento frio batendo nas escamas. Marina Colasanti. Olha que charme essa mulher. Entendeu? Eu me entrego mesmo. Estou nem aí. Sabe, inteligência é uma coisa afrodisíaca. E essa mulher é de um negócio assim que deixa a gente à flor da pele, entendeu? Eu tenho esse negócio, eu fico assim, chego perto de gente inteligente. Ai. Você vê que eu estou numa crise de abstinência braba, né? Porque está difícil de encontrar também, né? Mas vamos ver aqui, mas a gente imagina. Olha só um trechinho de uma crônica da querida Marina Colasanti. Olha como ela joga bem com as palavras e como ela tem ideias muito, muito precisas, muito justas. Olha só, é a quarta questão. Oi? Que eu saiba, não. Até ontem, não. Muita coisa acontece de um dia para o outro, né? Não sei. Mas espero que não, né? Não sem antes me dar o último beijo. Então, vamos lá. Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que eu não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava, queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide, né? Menino de família é aquele bem vestido, com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro, se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua. Existem meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, durante muitos anos também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Isso é genial, né? Essa mudança de uma preposição é genial. Não existe menino de rua. Existe menino na rua. Porque você não entende que esse de rua deva ser uma condição própria desse menino, mas sim uma simples localização. Quer que ele deixe de ser de rua, então tire-o da rua. Porque a questão não é de qualificação, é de localização. Compreende isso? Muito bem, e é justamente por aí que a questão caminha, pelo emprego das preposições. No terceiro parágrafo, não existem meninos de rua, existem meninos na rua, tem aí a troca da preposição de pelo na, e isso determina que a relação de sentido entre menino e rua seja de localização e não de qualidade, de origem e não de posse, de origem e não de localização, de qualidade e não de origem, de posse e não de localização. Na genialidade da querida Marina Colasanti, ela põe uma coisa muito importante aí. Não há menino de rua, porque eu não posso pensar, por exemplo, em dizer, veja, sei lá, livro de matemática. Esse de matemática é uma qualificação. É uma qualificação. Cadeira da Assembleia. Esse da Assembleia é uma qualificação. Tá? Roupa da Letícia. Esse da Letícia é uma qualificação.
Compreende? Agora, menino de rua, eu não posso entender que de rua seja um rótulo para esse tipo de criança. Uma simples caracterização, uma qualificação. Porque não há menino de rua. Há menino na rua. E aqui da Marina Colassante diferencia isso, trocando as preposições, mostrando que a questão não é de qualificar, de rotular, mas sim simplesmente de tirar da rua, porque não é uma qualidade, é uma localização. Tire-o da rua e ele deixa de participar dessa condição. Portanto, a resposta está na alternativa A. Na alternativa A de quê, menino? Azedume. Você acha? Onde é que o povo vai buscando essas palavras maravilhosas, né? Azedume. Muito bem, diga isso para sua namoradinha mais tarde, depois do beijinho nela. O seu beijinho tem assim um azedume que me encanta. Tá? Aí ela, amor, e olha que eu nem escovei os dentes. Por falar em escovar os dentes, vamos ver aqui a questão de número 5, meus queridos, para a gente aqui ver a próxima, bonitinha, a letrinha está pequena, que é uma coisa maravilhosa, nem com meus óculos do poder consigo enxergar, mas eu vou tentar aqui a todo custo ver o que é para ver. É um trechinho de uma nova gramática do português contemporâneo. É do Celso Cunha e do Lindsley Sintra. Deixamos o verbo no singular quando queremos destacar o conjunto como uma unidade. Levamos o verbo ao plural para evidenciarmos os vários elementos que compõem o todo. Gostaram? Muito bem. O trecho em questão, extraído de uma gramática da língua portuguesa, indica que, em alguns casos, é possível obter uma concordância facultativa do verbo a depender da situação da frase. Esse fato gramatical pode ser comprovado em qual frase? Qual é a frase aí que traz a possibilidade de ter uma concordância facultativa? Ou seja, trocando em miúdos, uma frase em que eu possa ter o verbo no singular ou no plural. Estamos aí fazendo todos os cálculos estequiométricos, mas para aproveitar aqui as nossas distrações, vem aqui um momentozinho para que você, por favor, possa aguardar. Olha só, às vezes nós encontramos frases em cujo sujeito detectamos as seguintes expressões. Ó. São expressões chamadas de partitivas. Vou dizer de novo, expressões partitivas. Expressões assim, ó, que revelam um valor de parte. Ó. Expressões partitivas, como a maioria de, boa parte de, grande parte de, uma parte de, a maior parte de, a menor parte de, uma porção de. Expressões indicadoras de parte. Então, encontramos expressões assim, partitivas, indicadoras de parte. E logo em seguida aparece um termo no plural. Por exemplo, a maioria dos eleitores. Compreende? Grande parte dos alunos. Tudo bem? A menor parte dos políticos. Eu tenho uma expressão indicadora de parte, mais um termo no plural. Quando isso acontece, eu posso ter o verbo tanto no singular quanto no plural. Então, se alguém chegar para mim perguntando, professor, eu tenho uma frase, a maioria dos eleitores ainda não escolheu ou a maioria dos eleitores ainda não escolheram seu candidato? A maioria dos eleitores ainda não escolheu ou a maioria dos eleitores ainda não escolheram? Aí você para, pensa, verifica e nota. A maioria dos eleitores. A maioria de, expressão indicadora de parte. Eleitores é um termo no plural. Então, eu posso ter o verbo tanto no singular quanto no plural. Se eu puser o verbo no singular, eu concordo com maioria, que é a expressão indicadora de parte. Se eu puser o verbo no plural, eu concordo com eleitores, que são os elementos que compõem a parte. Eu uso um e uso o outro, dependendo daquilo que eu acho melhor destacar. Mas as duas formas são gramaticalmente corretas. Portanto, a resposta aí pode ser muito bem encaminhada para a alternativa. A alternativa C, quando diz a maioria dos eleitores mostrou-se, poderia ser também a maioria dos eleitores mostraram-se. O verbo no singular, o verbo no plural, as duas formas são gramaticalmente viáveis. Resposta alternativa C de caminhão, para rimar com as outras que eu esqueci que termina em ão. Só não rima com azedume. Ei, eu queria só aqui fazer um destaquezinho até para a sua redação,
tá? Porque é o seguinte, a gente vê muito e ouve muito por aí, tá bom? A gente ouve muito por aí. Olha aí, tem gente até ligando para dizer que ouve muito por aí o verbo haver sendo aplicado de uma forma equivocada. Então, por favor, a propósito dessa questão, na alternativa E, salvo engano, você tem o verbo haver. Só uma coisa para você não esquecer, tá? Toda vez que o verbo haver estiver no mesmo sentido de existir, o verbo haver permanece no singular. Se eu posso trocar o verbo haver por existir, o verbo haver permanece no singular. Eu sei que às vezes dá vontade de você falar bonito. Falar de uma forma assim, poxa, eu vou agora mostrar que eu sou elitizado falando. Então, eu vou falar bonito. Aí chega para a pessoa e diz, olha, houveram muitos acidentes no último final de semana. Aí faz aquela cara de boçal. Aquela cara assim de quem está assim, meio perdido no horizonte, sabe? Houveram muitos acidentes no último final de semana. Sabe aquela cara de final de capítulo de novela, né? Aí faz assim, aí a pessoa que está ali ouvindo acha, se não souber, acha, nossa, como fala bem esse, hein? Fala bem, é candidato? Fala bem demais. Mas aí o ser humano que falou isso, houveram acidentes, escorregou numa casca de banana gramatical. Porque não é houveram acidentes, e sim houve acidentes. Porque se eu posso trocar o verbo haver por existir, se eu posso dizer existiram acidentes, se eu trocar o verbo existir pelo verbo haver, o verbo haver tem que ficar no singular. Nada de houveram acidentes, e sim houve acidentes. Compreenderam isso? Luzia, tudo bem? É Luzia ou é Lúcia? Lúcia, por isso que tu não estava olhando. Lúcia. Mas eu chamei Luzia e tu confirmou. É a mesma coisa não, tá? Mas vamos lá. A minha amiga Lúcia. Lúcia, presta atenção nessa dica. Todo mundo prestou atenção, a dica boa, tá? Eu sei que com esse friinho, tá confortável, parece assim, ônibus do Guanabara, né? Você fica assim e tal, assim. E alguém ali na televisão falando bobagem. E você está aqui, olha. De repente já viajou, já está lá, não sei não, está lá na ilha deserta com a Jandira. Olha, presta atenção. Vou falar aqui um negócio para ti. Vocês entenderam essa história do verbo haver? Trouxe só para lembrar, porque é uma coisa muito importante, inclusive para a sua redação. Notaram direitinho isso? Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Haverão dúvidas sobre isso mais na frente? Vou perguntar de novo, hein? Haverão dúvidas sobre isso mais na frente? Haverão dúvidas? Não, como é? Haverá dúvidas, porque é o mesmo que existirão dúvidas. Se eu troco o verbo haver por existir, o verbo haver fica sempre no singular. Tudo bem? Tudo bem, faça isso, espalhe essa boa nova, porque olha o carioquinha. Andira, você que é carioca? Pois é, não é assim, porque o verbo fazer indicando tempo também permanece no singular. Faz 15 anos, faz 2 dias, amanhã fará 10 anos, e assim vai. Ó. Falta ou faltam 10 minutos? Faltam, olha como o povo conhece a concordância. Variação linguística, queridos. Jandira, lá no Rio, olha como é que chama lá. Ó, aqui a gente chama como? Carioquinha. Lá no Rio Grande do Sul é cacetinho, né? Estão dizendo que no interior do Nordeste chamam de pão aguado, não sei. No Rio de Janeiro é sério, Jandira? Pão de sal que chamam? É sim, Jandira, e pronto. Lá em Portugal é carcaça ou cacete. Portugal é pior, né? Aqui a gente dá pelo menos um clima mais afetivo, cacetinho, né? Portugal o negócio é pesado. Na França, pistole. Região norte chamam de carequinha. Isso mostra um pouco dessa história da variação linguística, né? Como nós temos, por meio de questões regionais, a possibilidade de ter essa variação que só enriquece a nossa língua. Aí não é uma questão de certo e errado, mas sim uma questão de perceber como a nossa língua é rica a partir dessas variações. Vamos ler o textozinho que vem, mas lendo com o cuidado de poder dar a entonação necessária em cada momento. Vem assim, ó. Com pequenas alterações, o texto a seguir tem circulado pela internet. Leia-o para responder ao que pede. Tem um assaltante baiano.
Ô, meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste, não. Se não quiser, precisa levantar para não ficar cansado. Vai passando a grana bem devagarinho. Não repara se o berro está sem bala, mas é para não ficar muito pesado. Não esquenta, meu irmãozinho. Vou deixar teus documentos na encruzilhada. Agora vem um assaltante mineiro. Osso, pretensão. Isso é um assalto, uai. Levanta os braços e fica quietinho, que é melhor para você. Esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados, que eu não tô bom hoje. Vai andando, uai, tá esperando o quê, só? Diz que o mineiro só não chama de trem o próprio trem, né? Tem essa também. Tudo para ele é trem, só não o próprio trem. Ele está na estação ferroviária, tem as malas aqui, o trem está chegando. Aí ele fala para a mulher, bora mulher, junta os trem que lá vem a coisa, né? Junta os trem, ele só não chama de trem o próprio trem. Vamos lá. Olha aqui, Jandir, o assaltante carioca. Aí, perdeu, meu irmão. Seguinte, bicho, tu te fu. Isso é um assalto. Passa a grana, levanta os braços, rapá. Não, fica de caô que eu te passo o cerol, vai andando e só olhar para trás, vira presunto. Isso aí é meio cidade de Deus, né? Assaltante paulista. Pô, meu, isso é um assalto, meu. Levanta os braços, meu. Passa a grana logo, meu. Mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta para comprar o ingresso do Pacaembu, meu. Pô, se manda, meu. Esse é assaltante paulista. Assaltante gaúcho. Ô, guri, fica atento, bah. Isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta, tchê. Não tentes nada e cuidado com esse facão. Corta uma barbaridade, tchê. Passa as pilas pra cá e te manda lá, cria, senão 44 fala. E aí vem um assaltante de Brasília, né? Querido povo brasileiro, estou aqui no horário nobre da TV para dizer que no final do mês aumentaremos as seguintes tarifas: energia, água, gás, passagem de ônibus, imposto de renda, licenciamento, seguro obrigatório, gasolina, álcool, IPTU, IPVA, IPI, ICMS, PIS, COFINS e tudo mais. Eita, pau. Esse é o assaltante de Brasília, meu filho. O mais legal é que a gente aqui escolhe. Vamos ver aqui a questão de número 6. Vamos lá. A linguagem que cada um dos 5 primeiros assaltantes, tirando o de Brasília, a linguagem que cada um dos 5 primeiros assaltantes empregou, revela a que as características ou diferenças entre os registros linguísticos típicos de cada região do país se resumem à questão do sotaque. As diferenças na variação linguística regional se resumem apenas ao sotaque? Não, o sotaque é só um traço, mas há outros traços também, que não apenas no sotaque. Há um traço muito forte também no vocabulário, nas palavras que cada região emprega para definir a mesma coisa. B, que a seleção lexical. O que é seleção lexical? São as palavras, o vocabulário. Seleção lexical é o vocabulário. Que a seleção lexical é uma pista relevante para reconhecer as características de cada variante regional que há no Brasil. O vocabulário ajuda ou não a identificar a variação linguística em cada região do país? É perfeito. O vocabulário é algo fundamental. Por exemplo, aqui no Ceará, uma coisa que é bem cearense de dizer, arriego é bem cearense, abestado, tem abestado tem no Brasil todo. Mulher não, mulher tem em todo canto. Né? Mulher não é uma coisa só cearense, né? Má é muito cearense, má. Má, você nunca viu? É porque cearense fala muito rápido, a gente não nota, mas é assim, ó. Olha como o cearense fala. Ei, má, já bem isso aí, mano. Me chamou, marriega, má. Não é assim? Aí você põe em câmera lenta, fica assim, ó. Vamos colocar em slow motion. Ei, má. Diabo é isso aí, má. Nem me chamou, má. Arriégua, má. Agora põe normal. Ei, má, já bem isso aí, mano. Me chamou, marriega, má. Não vem esse má no final. Isso é típico da nossa fala. Muito típico da nossa fala. Má é a redução de macho. Né? Tem uma variante fanhosa que eu chamo, ei, man, né? Que havia um pessoal falando. Mulheres se tratam assim, ei, man, tu não me chamou não, man. Seria macho, né? Não sei. Mas, enfim. Você pega um amiguinho seu, gaúcho,
e fala assim pro gaúcho. Você está com um copinho descartável, entrega para ele e fala assim, ó. Ô amiguinho gaúcho, pega esse copinho, rebola no mato. Rebola no mato. O que ele vai pensar que é? Se ele não entender o que é rebolar no mato, vai pensar que é o quê? Uma swingueira na selva, né? Um pagode na floresta, rebola no mato. A gente tem expressões muito nossas. O vocabulário é muito marcante para isso, né? Por exemplo, você que é cearense, você dá a volta? Não, você arrudeia. Você vigia? Não, você pastora. Você ri alto? Não. Você gargalha? Não, você se abre. Não é não? Está se abrindo de mim. Não é essa história? É. Você percebe? Não, você dá fé. Só quando eu percebi, não, quando eu dei fé. Não é não? É. Então, o vocabulário é muito interessante para marcar essas diferenças linguísticas regionais. E esse texto mostra muito bem isso, né? Coisa boa esse texto. E a resposta está muito bem encaminhada para a alternativa B. A alternativa B de baião, para rimar com tudo que termina em ão. Tudo bem? Notaram direitinho? Perceberam? Vamos fazer mais uma? Só mais uma. Que é desse cara aqui, ó, curitibano, maravilhoso, Paulo Leminski. Isso de ser exatamente o que se é, ainda vai nos levar além, hein? Muito bem, tatua isso, ou pelo menos atualiza o status. Vamos lá. Olha só esse textozinho do querido Leminski, que fala sobre professores de português. Eu, até aqui, aproveitando a audiência aqui da história. Como a aula de português, às vezes, se torna muito fria, né? Muito fria. Por que a aula de português se torna fria? Porque, às vezes, se resume a questões gramaticais. E o bom da língua é compreender essas variantes, compreender como a língua se expressa no seu dia a dia, compreender como a língua se expressa artisticamente. É isso que encanta. Aí você está na sala de aula, na aula de português, vem lá, pessoal, a gente vai falar de adjunto adnominal. Puta merda. Aí você fala, para que serve um adjunto adnominal na minha vida? Serve para muita coisa. O que não serve muito é saber que o nome é adjunto adnominal. Sabe? Seria mais ou menos você saber, o nome disso aqui é vaca, mas eu não sei tirar o leite. Não adianta você saber o nome se você não vê utilidade naquilo. Entende? Eu acho que as aulas de língua portuguesa ficam meio por aí também. E aqui é um poeminha do Leminski que vai nessa direção. O assassino era o escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida. Regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou-se com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivas e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Muito bom, né? Muito bem, do querido Paulo Leminski, que está aqui, ele feliz da vida, bigodudo. Vamos à questão de número 7. Segundo o dicionário da língua portuguesa Aurélio Aquele, na sua 8ª edição, sujeito, nos estudos da linguagem, significa termo da oração a respeito do qual se anuncia alguma coisa e com o qual o verbo concorda. Nessa perspectiva, o sujeito pode ser determinado ou mesmo indeterminado. A partir dessa informação e dos conhecimentos sobre os tipos de sujeito, o verso retirado do texto que apresenta oração com sujeito indeterminado é... Só para lembrar aqui a indeterminação do sujeito, daí o sujeito indeterminado, tipo de sujeito que existe, mas não pode ser identificado. O grande lance do sujeito indeterminado é que o sujeito existe, mas não há como identificar o sujeito. O sujeito não pode ser identificado nem na oração, nem no contexto. E existem algumas técnicas de indeterminação do sujeito. Talvez a mais comum seja essa, ó, com o verbo na terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso. Isso é muito nosso, é muito cotidiano, nós usamos isso sempre. Vamos ver aqui. Pronto, está aqui minha amiga. Colega, como é seu nome? Cássia, que me lembrou agora, Cássia Hélia, que eu adoro. O nome da sua colega aí do lado? Andressa, que me lembrou nada. Mas, enfim.
Cássia, ela, Andressa, temos aqui as duas. Imagina as duas descendo ali pelo elevador, caminhando lá para onde tem que caminhar, até que a Cássia fala para a Andressa, Andressa, eu vou dizer uma coisa para ti, porque eu sou tua amiga e eu tenho essa necessidade de falar coisas para as minhas amigas. Pois fala. Falaram de ti lá no alcance. É claro que nessa hora a Andressa vai olhar para a Cássia e vai exigir uma providência. Ô, Cássia, quem foi que falou, hein? Quer saber agora. Aí a Cássia faz aquele gesto obsceno. Mulher, não sei. Falaram. Você está vendo que quando ela diz falaram de ti no alcance, ela emprega o verbo na terceira pessoa do plural. Uma certeza existe. Alguém falou. Mas não é possível determinar, identificar quem pratica a ação. Isso é marca de indeterminação do sujeito, utilizando a terceira pessoa do plural. Então, quando se usa o sujeito indeterminado assim, das duas, uma. Ou não se sabe quem falou, ou não se quer dizer quem falou. Foi bem ela mesmo que falou. Mas não se sabe quem falou, ou não se quer dizer quem falou. Aí você indetermina o sujeito. Lá no meio das alternativas, temos algo muito parecido. Qual é, hein? Qual é a alternativa? A D diz o quê? Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. Acharam, verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito não está expresso, não pode ser identificado. Naturalmente, temos uma indeterminação do sujeito. A resposta aí na alternativa? Na alternativa D, de depois a gente conversa. Os gabaritos estão aí. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, vocês são todos.